Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver um tipo de fatoração muito utilizada na matemática, que é colocar termos em evidência. Neste tipo de fatoração, nós vamos ver que na verdade nós estamos falando do inverso da distributiva da multiplicação. Então veja bem, quando eu tenho uma situação dessa aqui, tenho que fazer duas vezes, aí entre parênteses, A mais B. A gente utiliza o método da distributiva, porque quando eu multiplico o número 2 por uma expressão, eu não posso esquecer de ninguém lá dentro. O que vai acontecer? Então, 2 vezes A vai ficar 2A, 2 vezes B vai ficar 2B positivo. Então eu fico com esta situação, 2A mais 2B. Eu estava na forma fatorada e agora eu não tenho mais uma multiplicação, eu tenho uma soma. Então a proposta de hoje é o contrário disso aqui que eu fiz. Eu tenho esta situação aqui e quero transformar isso numa multiplicação. Então eu quero fazer a fatoração disso aqui. Principal coisa que a gente tem que observar quando a gente vai colocar termos em evidência é se eu tenho repetição. Então eu tenho uma soma de dois termos. Tem algum número ou alguma letra que está se repetindo? Temos. O número 2 está repetindo nos dois. Então é ele que entra em evidência. Então a gente vai colocar o 2 em primeiro lugar, nós vamos abrir parênteses, e dentro dos parênteses a gente vai colocar quem não é o número 2. Então aqui eu tinha 2A, o 2 entrou em evidência, quem vai lá para dentro? A letra A. Mais, então sinal de mais. Eu tinha 2B, o 2 entrou em evidência, quem foi lá para dentro? O B. Pronto, acabamos de fazer uma fatoração colocando termos em evidência. Repare então que a gente voltou ao que a gente era. Eu tinha aqui 2 vezes o A mais o B, fizemos a distributiva, chegamos nisto. Pegamos o resultado e fizemos a fatoração. Voltou a ser o que era. Vejam um segundo exemplo. Então você está diante de uma situação, eu tenho uma expressão e eu quero fatorar essa expressão. Então veja que não é parecido com os outros tipos de fatoração, trinômio quadrado perfeito, produto da soma pela diferença, aqui é totalmente diferente. Você vai procurar termos que sejam iguais. Então aqui eu estou vendo que o 10 está se repetindo. Então dá para colocar o 10 em evidência. Processo, você vai colocar o 10 na frente, vai abrir parênteses. 10x, o 10 entrou em evidência. Quem vai lá para dentro? O x. Mais 10y. O 10 entrou em evidência. Quem vai lá para dentro? O y. Então o processo é simples, tá? Bateu o olho, viu que tem termos se repetindo, a gente coloca em evidência. Neste exemplo 3, nós temos a seguinte expressão. Y elevado ao quadrado mais 9xy. Bom, repara que o número que está do lado do y ao quadrado não está aparecendo. Isso significa que aqui é número 1. Tá? 1 e 9, os números não estão se repetindo aqui. Eu tenho aqui y elevado ao quadrado. Y elevado ao quadrado, nunca se esqueçam, é a mesma coisa que y vezes y, é uma potência. E lá do outro lado eu tenho 9, o x e y. Tem alguém se repetindo? Tem. O y está se repetindo nos dois termos. Então é ele que a gente vai colocar em evidência. Eu só vou fazer aqui devagarzinho para a gente ver o processo. Tá? Depois que vocês aprenderem, não precisa fazer isso que eu vou fazer. Y elevado ao quadrado, eu vou escrever y vezes y, mais 9xy. Então repare, o y está repetindo. Vou colocar o y em evidência, abrir parênteses. Neste primeiro termo eu tenho y vezes y. Um deles entrou em evidência, mas o outro não. Então o outro vai lá para dentro. Então o y está lá dentro. Sinal de mais. Aqui eu tenho 9x e y. O y entrou em evidência. Quem sobrou? O 9x. E esse é o resultado da fatoração. Tá? O y multiplica por y mais 9x. Sempre que você quiser saber se acertou, faz a distributiva e vê se volta a ser o que era. Y vezes y quadrado, mais y vezes 9x, 9xy. Neste exemplo 4, nós temos mais uma expressão que contém letras. Então eu tenho 1ax² mais 1abx.
Tem letras se repetindo aqui? Temos o A que está se repetindo, temos o X que está se repetindo. Posso colocar duas letras em evidência, então? Pode colocar, desde que elas se repitam nos dois termos, não tem problema. Então aqui o A eu vou colocar em evidência, e o X, hein? Aqui é x ao quadrado e aqui é só x. Então, quem eu coloco em evidência? O x, aquele que tiver o menor expoente. Tá? Porque aqui eu tenho um x só, aqui eu tenho 2. Então eu não posso colocar o x quadrado em evidência, porque aqui eu não tenho x ao quadrado. Então coloca aquele que tem o menor expoente, que no caso aqui é o x elevado a 1. Aí, ó, o a e o x entraram em evidência. Abre parênteses. Aqui o a entrou em evidência e do x quadrado, um deles apenas entrou em evidência. Então aqui vai ficar o x. Mais a, b, x. O a e o x entraram em evidência, sobrou apenas o b. E está aqui a forma fatorada desta expressão. Vamos ver um exemplo em que vai acontecer alguma coisa diferente do que estava acontecendo até agora. Tenho a expressão b ao quadrado menos b menos ab. Quero fatorar essa expressão. Aí você vai olhar para os números, todos eles são número 1. 1b quadrado menos 1b menos 1ab. Como é tudo número 1, a gente não fala em colocar em evidência o número 1. O b está se repetindo em todos. Tem b quadrado, tem b aqui sozinho e tem b. Outra coisa, são 3 termos. A gente pode colocar em evidência quando tem 3 termos? Pode, desde que esteja repetindo alguma coisa. Tá? Se em algum momento aqui não repete a letra, por exemplo, se no lugar desse B tivesse um C, eu não poderia colocar ninguém em evidência, porque não tem ninguém repetindo nos 3. Eu só poderia colocar o B em evidência nos 2 primeiros, tá? Mas não nos 3. Vamos voltar com o B aqui e vamos ver como é que resolve esse aqui. Bom, pegando o exemplo anterior, aqui é B ao quadrado, aqui é B e aqui é B. Quem vai entrar em evidência é aquele que tem o menor expoente. Então B elevado a 1. Ou simplesmente o B. Vamos fazer aqui embaixo para ter mais espaço. Então o B está entrando em evidência, a gente abre parênteses. Esse primeiro que era B ao quadrado, um deles entrou em evidência, mas o outro não. O outro foi lá para dentro. Sinal de menos. Olha só, aqui eu tenho 1b. O b entrou ao quadrado. Quem sobrou? O número 1. Tá? Nunca se esqueça disso. Quando a gente coloca termos em evidência, o zero não vai aparecer aqui. Tá? Então isso aqui é 1b. O b entrou em evidência, sobrou o número 1. Como o número 1 não está acompanhado mais da letra, ele tem que aparecer. Tá? Porque senão a gente não sabe que ele é 1. Sinal de menos, aqui é o A e o B entrou em evidência, sobrou apenas o A. Então este aqui é o resultado da fatoração desta expressão. Para finalizar, nós vamos examinar essa expressão aqui, o exemplo 6. 24x à quinta, menos 8x à quarta, menos 56x ao cubo. Bom, você já deve estar pensando, bom, o x está repetindo, tranquilo. Mas em relação aos números, tem algum deles que está repetindo? Aqui é 24, aqui é menos 8, aqui é menos 56. Aparentemente eu diria para você que não tem números se repetindo. Porém, quando a gente vai colocar termos em evidência, a gente usa um pouquinho de criatividade. Olha só, eu afirmo para vocês que tem números se repetindo aqui sim. Como assim, professor, tem números se repetindo? É que a gente não precisa exatamente colocar um número igual em evidência. Eu posso modificar a aparência desses números para achar alguém que esteja se repetindo ali. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos para o 24, por exemplo. É verdade que eu posso chamar o 24 de 8 vezes 3? Na tabuada, 8 vezes 3, 24. Então eu posso modificar a aparência do 24 para 8 vezes 3. Aqui é 8. Então eu já achei um número que está repetindo aqui e aqui. E o 56? O 56, eu posso chamar ele de 8 vezes 7. Na tabuada, 8 vezes 7 dá 56. Poxa, professor, mas o senhor foi
cavucar os números para achar alguém para colocar em evidência, a gente faz isso, tá? Principalmente nos exercícios que a gente precisa colocar termos em evidência, a gente faz esse trabalhinho mental para tentar caçar algum número que dê para colocar em evidência. Aqui vai ficar 8 vezes 3x elevado à quinta menos 8x elevado à quarta menos 8 vezes 7 x elevado a 3. E aí eu consegui repetir um número aqui, que é o número 8. Deixa eu apagar isso aqui, num passe de mágica, apagado. Então vamos lá. Quem vai entrar em evidência então? O 8 com certeza, está repetindo. Mais alguém vai entrar em evidência? Sim, eu tenho o x se repetindo, mas vamos pela nossa regra. Quem vai entrar em evidência é aquele que tem o menor expoente. Então eu vou colocar 8x elevado ao cubo em evidência. Olha só, do primeiro aqui, o 8 entrou em evidência e desses 5, 3 entraram em evidência. Tá? Quem sobrou? O número 3 e x elevado a 2. Tá? Eu tinha 5 aqui. Usei 3 em evidência. Quanto sobrou lá para dentro? 2. Propriedade de potência. Né? Multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, quando eu for fazer a distributiva, x elevado a 3 vezes x elevado a 2 vai virar x elevado a 5. Continuando, menos. Desse menos 8x elevado a 4, o 8 entrou em evidência, tinha 4x, 3 entraram em evidência, sobrou apenas 1. Então ficou menos 1x. E eu não vou escrever esse 1. Lá no último, sinal de menos, o 8 entrou em evidência, o x ao cubo entrou em evidência. Quem sobrou? O 7. E chegamos na forma fatorada, dessa vez de maneira criativa, tá? Desta expressão aqui. Espero que vocês tenham curtido esse encontro. Um forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.